Abri esse vídeo aqui para seguir falando sobre improviso, ajudando aqui, revelando os segredos dos locutores. Eu falei sobre improviso recentemente, porque acompanhando, né, a cobertura, teve um dia de greve dos metroviários em São Paulo. Tudo parou, virou um caos. Pessoal do extremo leste, extremo norte, sul, oeste não conseguia chegar na região central. As linhas do metrô, foram 2 dias, um dia e meio de greve, foi uma loucura. E eu fiquei acompanhando, né, a cobertura jornalística disso. Poxa, aí é muito louco, né? Você tem que improvisar bastante. Apesar de você saber tudo que está acontecendo, né? Mas tem ali um improviso de uma entrevista, de uma informação, de uma pergunta que te fazem, você precisa estar preparado, né, para falar. E nessa cobertura, eu até citei aqui, né, o meu amigo Eliezer, do Globocop, cara, que deu um show de improviso e de preparo, né? Antes de improviso, de preparo, tá preparado, super preparado. E o rádio preparou muito, né, o Eli, na dinâmica, de como contar a história, de como pontuar, de como, enfim, trazer através do som da voz aquilo que está acontecendo ali, mesmo com imagem, né? Você contar uma boa história de um jeito certo, de um jeito legal, de um jeito envolvente, só coisa de radialista mesmo. Então, a cobertura foi incrível, né? Eu vi principalmente na Globo, mas em outros canais, o Bocardi, as repórteres, o Eli, cara, foi um show. E eu quero continuar hoje falando sobre improviso. Improviso é imprevisto, né? É algo que você não ensaiou, que você não está preparado. E, por exemplo, te fazem uma pergunta e você, poxa, não estava aqui no roteiro. Aí você tem que conversar, não pode se perder. Isso é improviso. E para um profissional da voz, né, para um locutor, mais especificamente para um locutor que quer trabalhar no rádio, no AM, no FM, ou quer trabalhar gravando um podcast, apresentando algo no YouTube, ou só em áudio, em vídeo, enfim. Tem que estar preparado para o improviso, né? Algo errado pode acontecer e você tem que segurar, falando, segurar a audiência, conversando. Isso, poxa, na minha vida aconteceu tantas vezes, tantas vezes. Acontecia bastante, por exemplo, eu fui durante muito tempo locutor de mercado. Trabalhei muitos anos em vários mercados, principalmente no Carrefour. E aí você tinha que pegar o microfone e sair na loja, né? Então você tinha lá os preços e tinha que improvisar. Olha, laranja, não sei o que, aí o produto aqui, o produto lá, e tinha que contar a história, tinha que envolver, não podia ser algo chato, então tinha que ter muito improviso. Aí depois tinha também eu trabalhei com o Paulo Porto, e o Paulo Porto fechava muito evento, né? Por exemplo, Feira de Malhas, aí colocavam a rádio lá, então tinha que ter muito improviso, apresentação de shows. Poxa, cara, tinha que improvisar pra caramba. Eu lembro que o Paulo Porto, né, que eu trabalhei com ele nas rádios do Carrefour e nessas rádios de eventos, ele tinha uma rádio muito legal em Santo André, que era a Rádio Ativa, e aí tinha um carnaval, cara. Então, poxa, você tinha que entrevistar, tinha que ir lá pra GM, pra Volks, pra Ford, né, nos salões que tinha um carnaval, e falar e transmitir. Não tinha nada muito preparado, então você tinha que improvisar pra caramba. Que mais? Cara, quando eu trabalhei na Rádio Gospel da Igreja Renascer em Cristo, na Manchete Gospel, ali foi bem, bem difícil improvisar, porque quando eu entrei lá, sempre fui cristão, mas eu era cristão católico e nem conhecia a Bíblia, não conhecia nada, de missa. E quando eu entrei lá durante um bom tempo, era assim. Eu ouvia falar sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre um monte de coisa ali, e eu não entendia, né? Até que eu me converti, né? Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, e aí eu comecei a mergulhar na palavra, entender a palavra, mas antes eu não tinha condição de improvisar, porque eu não conhecia a linguagem. Se eu fosse improvisar na rádio ainda, né? Imagina, falar coisas que não tá no vocabulário, no evangeliquez, né? Então eu poderia falar coisas ali, então eu evitava falar. No rádio eu fazia mesmo o que estava no roteiro ali na pauta, sem ir muito para cá e muito para lá, porque era arriscado.
Mas depois que eu me converti, que eu comecei envolvido ali, conversando com os pastores, com os bispos, indo para a igreja, conhecendo, aí eu tive mais facilidade de improvisar, né, de falar de coisas espirituais, de falar de coisas da palavra de Deus, aí ficou mais fácil. Não sou nenhum expert ainda para improvisar em relação ao evangelho, às questões espirituais, mas não sou mais pego de surpresa, né? Consigo trocar uma ideia, consigo falar. Depois, cara, da Rádio Gospel, teve a Rádio Sucesso, que aí, apesar de ter um formato, eu entrei como folguista, né? Então era tudo pautado, era tudo direitinho, gente. A Rádio Sucesso era tudo direitinho. Quando eu ia fazer folga, por exemplo, do Edu, então tinha lá os programas dele, eu sabia exatamente o que tinha que fazer. Aí tinha os produtores que chegavam com a pautinha lá. O máximo de improviso que eu tinha que fazer era algo na abertura, na fala ali, na hora de dar um prêmio, de anunciar uma música, mas era muito pouco. Já estava ali tudo no formato. Quando eu ia fazer, por exemplo, o horário, a folga do Robson Ramos, tinha lá o swing, tinha os outros programas, então já estava tudo ali, eu já sabia como ele fazia, tentava fazer mais ou menos igual, só dava o meu tempero ali, mas já estava tudo no esquema. E o Love Songs, quando tinha que fazer o Love Songs, aí a coisa ficava mais complicada, né? Eu fiz algumas vezes como folguista, mas depois de um tempo eu fiz como locutor titular, fiquei 1 ano fazendo Love Songs. E aí, cara, também tinha tudo pautado. Estava tudo lá, tudo bonitinho, a abertura, os prêmios, o momento Love Songs, as músicas, estava tudo direitinho, estava tudo no esquema. Só que tinha que ter bastante improviso, por exemplo, na abertura. Todo dia tinha que fazer uma abertura diferente. E eu me inspirava muito num antigo apresentador do Love Songs, acho que o César Almir, que eu ouvia, cara, adolescente ali, jovem na escola, eu ouvia o cara de novo, eu ficava na escola com o Walkman ouvindo. Pô, o cara contava, fazia aquela abertura, meu dia foi assim. Eu lembro, cara, como se fosse hoje ele falando, você que tá aí no fundo da sala, na escola, estudando à noite, ouvindo aquilo. Cara, e isso pra mim foi uma loucura. Eu falei, meu... E aí quando eu tive a oportunidade de fazer o Love Songs, eu também... Eu sabia do que ia falar, mas era muito improviso. Então eu falava do dia... se choveu, se não choveu, de situações. Eu tentava improvisar ao máximo, cara, e foi um período muito legal. E aí quando você ia falar com o ouvinte também, tinha que ter bastante improviso, né, para você não ser pego de surpresa. Depois da Rádio Sucesso, cara, teve muitas oportunidades, né, em palestras, em eventos. Você tem que falar, desenvolver, reportar. Marcha para Jesus. Cara, tá aí algo que eu precisava falar, que na Marcha para Jesus tinha que ter muito improviso. Foi o período que eu trabalhei na Rádio Gospel da Igreja Renascer. Passei ali quase 25 anos, então foram muitos eventos. Muitos. Tinha os eventos de segunda-feira, depois tinha o SOS da Vida, tinha a Marcha para Jesus e um montão de outros eventos, encontro de mulheres, encontro de homens. E eu estava sempre fazendo a reportagem, né? Tinha um café de pastores também. E eu estava sempre lá fazendo as reportagens. Então era uma cobertura. Eu e mais algum repórter. A Marcha para Jesus era a mais legal e a mais difícil de fazer, porque você tinha que vir cedinho ali, com uma equipe. Eu que comandava a equipe, né? Tinha uma super estrutura técnica. Renan, Renato, Rogério, Danilo, enfim, eu não vou falar muitos nomes aqui, senão eu vou esquecer. E que tinha toda uma estrutura, os repórteres, então posicionava alguém ali no Campo de Marte, alguém onde estacionava os ônibus da caravana, e eu ficava ali comandando. E era tudo no improviso, tinha que ser improviso. Apesar de você saber que era o evento, Marcha para Jesus, tinha uma pauta, né, com todas as informações, horários, atrações, dicas de trajeto, tinha tudo lá, mas tinha que improvisar muito. E isso o dia inteiro, viu? Das 7 horas da manhã até as 10 horas da noite ali, as equipes iam se revezando, ia ter um descanso. A Marcha para Jesus é um evento que tem uma concentração, tem uma saída, né? Existe uma concentração para essa saída, e aí vários trios elétricos, milhões de pessoas vão para uma concentração, onde tem um grande palco, um grande show o dia inteiro ali com grandes artistas, né, da música gospel, e esse trajeto ali em cima do trio elétrico, conversando, né, com os organizadores do evento, com autoridades, com políticos, tudo no improviso, improvisar e segurar, e tinha que segurar.
Às vezes tinha algum problema técnico e vinha no ouvido, ó, Giba, tem que segurar aí falando 2, 3 minutos, fala aí, vai falando, até que arrume aqui, e aí você tem que improvisar. Improvisar, como eu disse, é algo que não está ensaiado, é algo que você é pego de surpresa e tem que desenvolver. Por isso que eu sempre falo, né, para quem é aspirante a locutor e quer trabalhar no rádio, leia em voz alta, leia bastante, acompanhe programas de TV, sobre tudo, se informe sobre todos os assuntos, tenha o mínimo de conhecimento sobre todas as coisas, não que você vai dissertar, falar, mas para você pelo menos não ser pego de surpresa, né? Então, economia, esporte, cultura, um pouco de cada coisa que você está atualizado ali todo dia, você não é pego de surpresa. Aí na questão religiosa, espiritual, no caso, na época da gospel, você, né, saber no mínimo assim o que acontece, né, a liturgia, né, a linguagem, que aí você não é pego de surpresa na hora que tiver um imprevisto, um improviso, você sai falando. Uma outra situação de improviso que foi bem marcante, eu já sabia improvisar sem improvisar. Aconteceu alguma situação hoje na empresa que eu trabalho hoje, apesar de ser pouco tempo de boletim de trânsito, mas tem que ter um improviso ali, né? Para falar das ruas, onde está trânsito, onde não está, como ajudar melhor, né, o ouvinte a chegar com os melhores caminhos. Tem bastante improviso, apesar de que eu penso um pouquinho antes, algumas coisas eu anoto. Mas teve uma época que eu ainda trabalhava lá na Gospel, foi na reta final da minha passagem lá, chegou uma equipe de esportes para transmitir jogos. E eu sabia ouvir, mas eu não sabia fazer a gestão de uma equipe, então eu fui aprender. Aí eu descobri um curso chamado D360, Gestão e Prática de Rádio. Gestão e Prática de Rádio, era isso. E os professores, o Gabriel Prado e o Eduardo Afonso. O Gabriel da Bandeirantes, da Globo News, o Eduardo Afonso, setorista do São Paulo na ESPN. E eu fui lá, né, já tinha uma experiência de muitos anos como locutor, era o gestor da Rádio Gospel, mas eu queria saber como é que faz a gestão de uma equipe, né, que ia transmitir jogos, reportagem, programas, como é que lida com essa galera, e eu fui lá aprender. Foi um mês de curso, o curso era aos sábados, né, foram 4 sábados, o dia inteiro, prática e teórico, então eles levaram lá grandes comunicadores para trocar ideias, o EV, tanta gente, eu não vou citar aqui, senão eu vou esquecer, tanta gente legal. E o teórico, cara, e o prático, tudo muito legal. A gente teve a oportunidade de fazer transmissões transmissão de jogos ali no tubo, vendo na TV. Então eu tive a oportunidade de ser o narrador, de ser o comentarista, de ser o setorista. Passei por tudo ali do que acontece numa equipe de reportagem. Fomos pra rua também fazer reportagem. Cara, foi um belo do investimento que frutifica até hoje. Então faria de novo, indico, se alguém quiser fazer, D360, entra no site aí e procura, tem muitos cursos legais lá. E o que eu queria falar é que teve um dia de curso lá que o Gabriel falou, olha, a gente vai ter uma aula de improviso hoje, você precisa saber improvisar. Você precisa saber, o cara veio da Rádio Bandeirantes, reportagem, tinha que segurar ali, falar, descrever, e foi muito legal, né? E ele falou, cara, eu vou ligar para uma pessoa e eu vou só fazer uma pergunta para ela. Você vai ver o tempo que ela vai ficar falando. E aí ele pegou e ligou para o Milton Neves e falou, ô Milton Neves, tudo bem? Gabriel, eu que descobri você, e falou. Ele falou por quase meia hora. Falou. Então, Milton Neves é um grande exemplo de alguém que está preparado, obviamente que domina mais o esporte, mas ele ficou meia hora ali falando, e se deixasse ele ficava mais. É um cara que até hoje está no ar e que muito bom de improviso. E aí então, o Gabriel fez isso, né, para a gente ter uma noção de alguém, de um ícone trabalhando ali, fazendo o improviso na hora. Tem que ser na hora, né?
E aí ele falou, agora a gente vai fazer um exercício aqui com cada um dos alunos, né, de quem estava ali para o curso. E foi um exercício bem divertido, que inclusive é um exercício que eu aplico hoje, né, em alguns alunos, algumas pessoas que eu ensino aí, oratória ou locução, enfim, que eu ajudo. E o exercício era o seguinte, ele pegou vários objetos, né, pegou lá uma caneta, pegou um estojo, pegou um microfone, pegou uma folha, e aí ele ia falando assim, olha, eu quero que você construa uma história, eu vou mostrar o objeto, você tem que falar desse objeto, e aí eu vou mostrar outro, você tem que sair desse, fazer uma ponte para ir para esse. Então foi bem divertido, eu já apliquei isso, inclusive num aluno meu, um candidato a vereador que se elegeu a vereador em São Bernardo do Campo, foi bem divertido, né? E aí, poxa, ó, tá aqui a caneta, olha, essa caneta aqui, isso, aquilo, ó, o papel que escreve neste papel. Então isso desenvolveu muito ali, foi um exercício de um dia que desenvolveu muito o improviso, algo que eu exercito até hoje, improviso, né? Isso que eu estou fazendo aqui já há quase 16 minutos é improviso, não tem nada anotado, eu estou falando, vai vindo à cabeça, não tem nada ensaiado, eu sei do que o tema é improviso. Esse é o tema, mas o que eu vou falar eu vou lembrando. Algumas coisas eu já sabia o que eu ia falar, outras vão aparecendo e a gente vai falando, vai desenvolvendo a ideia. Então é isso, né? Se eu puder te ajudar de alguma forma em relação ao improviso, é o quê? Leia bastante, busque conhecimento, as atualidades, né, das principais áreas, né? Economia, cultura, lazer, esporte, atualidades, coisas que acontecem no Brasil e no mundo. Leia, fique antenado e leia bastante, né? Leia muitos livros sobre o assunto que você mais gosta, sobre outros assuntos, leia em voz alta, grave vídeos, se grave falando, se grave improvisando, se coloque em situações que você tem que improvisar. É que o improviso é imprevisto, né? Você nunca sabe, de repente em algum momento, em algum lugar, alguém vai falar, poxa, fala sobre isso aqui. E aí você tem que improvisar. Vai ser pego de surpresa. E tem uma coisa também, né? Se não sei improvisar. Fala, olha, não sei, não vou falar, não tenho. Como de. Eu lembrei de uma situação agora do Oscar, né? Uma atriz global que ela falava, não sou capaz de opinar. Não tenho nada para falar sobre esse assunto. Então, assim, poxa, foi sincera, mas, poxa, estava lá para comentar o Oscar, né? Então tinha que ter um improviso, tinha que desenvolver um tempo ali de fala. Então eu lembrei dessa passagem engraçada aí. Por isso que é bom estar sempre preparado, né? Acho que essa é a grande dica. Esteja preparado para o improviso, para o imprevisto, certo? Os segredos dos locutores. Improviso, imprevistos. Leia bastante e siga acompanhando aqui o canal, que a gente vai seguir revelando mais segredos dos locutores. Um grande abraço.